Vamos lá, nesse bloco agora, nessa aula, vamos estudar, né, o Estatuto do Desarmamento, né? Lei 10.823 de 2003. Vamos trabalhar os crimes, os tipos penais aí do Estatuto do Desarmamento, beleza? Vamos lá para a tela então. Vamos começar pelo crime do artigo 12, né? Que é o crime de posse. Posse irregular, ó, posse, aqui é o posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Vamos lá, o artigo 12 tem aqui, declara o seguinte, ó, possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório, então, ó, pode envolver, pode ser arma, pode ser acessório dessa arma, acessório ou munição. Só que essa arma, esse acessório e munição é de uso o quê? De uso permitido. Aí continua em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Olha só, o que é importante, ó. No interior de sua residência ou dependência desta. Ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou responsável legal do estabelecimento ou empresa. Nós temos uma pena de detenção aqui de 1 a 3 anos e multa, né? Olha só, primeira coisa então, veja só. Olha só. No crime de posse, aqui no crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, o sujeito, ele possui ou mantém, né, sob a sua guarda, né, arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, né, ali no interior da sua residência, ou seja, no interior ou na dependência dessa, ou seja, ali nós estamos falando do quê? Intramuros, né? Intramuros, ou seja, no interior da sua residência, ali dentro da casa, dentro do quarto, ali na gaveta do quarto, dentro da casa, ou na dependência desta, ou seja, ali no quintal da casa, no quintal, na churrasqueira, lá de fora ali, na área ali do quintal da casa. Vai perceber, é dentro do local, né? Intramuros, porque for extramuros, aí é crime de porte. Por isso que aqui é posse. Então, para ser posse, tem que ser no interior da sua residência, ou na dependência dessa, ou no seu local de trabalho. Só que, para ser posse, só tem que ser no local de trabalho desde que você seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa. Então, se você está no trabalho com a sua arma, com aquela arma, por exemplo, né? Com aquela arma de fogo de uso permitido, só que você não é o titular ou não é o responsável legal do estabelecimento da empresa, aí você não cai na posse, você cai lá no crime de porte. Nós vamos lá no artigo 14, crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Beleza? Show? Agora, olha só. Professor, esse local de trabalho, professor, como que funciona? Por exemplo, professor, e se o taxista, ele tá com uma arma de fogo ali dentro do táxi? E aí, professor, ele pode falar assim, ó, é posse porque aqui é meu local de trabalho? Não. Isso não vale, isso tanto pro táxi como pro caminhão. O caminhoneiro ali que também tem uma arma de fogo dentro do caminhão. Ah, aqui é meu local de trabalho. Não, os tribunais superiores já declararam que ali o táxi, a arma de fogo ali do taxista, do caminhoneiro ali dentro do caminhão, ali não é local de trabalho, ali é um instrumento de trabalho. Ali é um instrumento, não é considerado como local de trabalho, e sim instrumento de trabalho. Por isso o taxista que é pego ali com a arma de fogo, né? Ali dentro do táxi, ou o caminhoneiro ali, né? Claro, pessoal, quando eu falo aqui, claro, de forma aqui, né? De forma em desacordo com determinação legal ou regulamentar, né? Nesse caso, ele não cai na posse, ele cai no crime de porte. O taxista e o caminhoneiro vão responder lá pelo porte. Porte do artigo 14. Beleza? Show? Aí você fala assim, tá, professor, então se eu tenho uma arma na minha casa, a arma dentro da minha casa, professor, eu caio no posse? Sim. Se eu for encontrado com essa arma dentro do meu carro, já na rua? Na rua. Aí, pessoal, é porte. Professor, e se eu levo essa arma, por exemplo, eu tô na casa da minha namorada, sei lá, eu tô na casa da minha namorada, em outra casa, né? Em outra casa, na casa da minha namorada, e eu levo a arma lá e tô com a arma lá, por exemplo, lá dentro. Aí é porte. Aí é porte. Para ser posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mais uma vez, nesse contexto, tem que ser no interior da sua residência, não é da residência de outrem, não. Na sua residência ou na dependência desta, ou no seu local de trabalho, desde que você seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou da empresa, beleza? Show? Vamos lá. Vamos continuar. Deixa eu ir para a tela aqui. Vamos lá. Agora, olha só. Professor, e se aqui, professor, aqui fala o seguinte, ó. Aqui fala arma de fogo, não fala arma de fogo. E se for simulacro, professor? Olha só, se for simulacro, o fato atípico. Porque aqui fala o seguinte, ó. Aqui fala arma de fogo,
acessório ou munição de uso permitido. Então, arma de fogo, acessório, munição. Então, se o sujeito ali ele possui um simulacro de arma de fogo, o fato é atípico. Agora, toma cuidado. Por quê? Porque se ele importa, ó, o simulacro é fato atípico, que não é arma de fogo. Simulacro não é arma de fogo. Agora, se o sujeito importa, ele importa esse simulacro, né? Esse simulacro de forma irregular, aí ele cai no contrabando. Por quê? Porque ele está importando, obviamente, de forma irregular, ali um produto, uma mercadoria proibida. Então, aí ele cai no contrabando, beleza? Show? Vamos lá, vamos continuar então. Olha só. Agora, professor, aqui, quando fala aqui, ó, envolvendo residência, professor, aqui também envolve a área rural? Sim, aqui, ó. Aqui também envolve, ó, quando fala residência aqui também envolve o quê? Os residentes em área rural, ok? Em área rural. Então, os residentes em área rural envolve aqui, viu? E aí a área rural, nesse caso, vai envolver o quê? Para a área rural, configura-se como residência ou domicílio o quê? Toda extensão do respectivo imóvel rural. Então, aqui, ó, aqui nós temos imóvel rural. Nós temos a casinha aqui, ó, que é a casinha do imóvel rural. E aqui tem os boi, tem as vacas, aqui tem as galinhas, enfim. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Todo esse quadrado aqui, ó, é a área rural, ok? Aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. E tudo isso aqui é a área rural. O que tá fora, então, aqui dentro. Se ele, por exemplo, aqui, ó. Pouco importa se ele foi pego dentro da casa aqui, ó. Ou foi tava lá com os animais, com boi, cavaco, enfim. Se ele foi pego aqui dentro dessa área rural, ele vai responder pela posse, ok? Pela posse. Agora, se for, ó, fora da área rural, aí é crime de porte, beleza? Show? Vamos lá, vamos continuar. Vamos agora para o crime do artigo 13, né? O crime de omissão de cautela. Omissão de cautela. Ó, perceba que aqui nós temos um crime culposo, viu? É o único crime culposo aqui, ó. Você vai ver, ó. Olha só, fala o seguinte, artigo 13. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental se apodere, ó, aqui fala, ó, se apodere de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua, então, que esteja sobre sua posse ou que seja de sua propriedade. Aqui nós temos uma pena de detenção de 1 a 2 anos e multa, né? Pessoal, esse crime aqui, omissão de cautela, é um crime culposo, ok? Ele é um crime culposo, não pode ser praticado por qualquer pessoa, é um crime próprio, né? É um crime próprio ali, vai ser praticado por aquela pessoa que tem a posse ou a propriedade daquela arma, e aquele sujeito, por exemplo, vai dar um policial. O policial chega em casa, plantão, aquela coisa e tal, trabalhou demais o dia inteiro, tal. E aí o policial aí na hora tá cansado, foi tomar o banho e acabou ali esquecendo, deixando a arma em cima da mesa, em cima do sofá, por exemplo. E aí vamos imaginar que o filho daquele policial, né, que é menor de 18 anos, ou tenha alguma deficiência mental com base na lei, né, percebe, ele vai lá e pega a arma. Só de apoderar, o crime já se consumou, ok? O crime se consuma, então, quando a criança, ali a criança ou adolescente, né, que aí tem que ser menor de 18 anos, pode ser criança ou adolescente, tem que ser menor de 18 anos, ou pessoa portadora de deficiência mental, se apodera. Olha só, mas para incorrer no crime tem que se apoderar. Às vezes o sujeito esqueceu em cima da mesa, e aí ele percebeu que a criança foi indo em direção para pegar a arma, e ele correu na frente e pegou e não deixou a criança pegar. Não praticou o crime. O crime se acontece aqui quando a criança ou adolescente se apodera. Então perceba, nesse caso, ou o crime vai se consumar quando a criança ou o adolescente, o menor de 18 anos, ou a pessoa com deficiência mental se apoderou e o crime se consumou, ou se ele consegue impedir antes de ela pegar, o fato é atípico, beleza? Show? Detalhe, ó, importante você anotar isso aqui, ó. Esse é o único crime culposo, viu? Coloca aí, ó. Esse aqui, ó, é o único crime culposo. Por que culposo, professor? Porque a pessoa aqui, aquele policial não tem a intenção. Ele não tem a intenção, obviamente, de que aquela criança pegue a arma. Até porque se ele tiver a intenção, aí ele vai responder pelo porte de uso restrito. Olha só. Vamos lá, já vou lá para frente para vocês, ó. Presta atenção. Se ele tiver a intenção de entregar aquela arma, olha só. Olha o que fala aqui, ó. O parágrafo 2º, olha só. Aqui no parágrafo 1º, inciso 5º, ó. Vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, aqui pode ser arma de fogo, acessório, munição, viu? Arma de fogo, acessório, munição ou explosivo, a criança ou adolescente. Então toma cuidado. Por quê? Porque se aquele sujeito, aquele policial, ele vende para uma pessoa, ele entrega ou fornece, ele entrega, por exemplo,
aquela arma na mão do seu filho, do seu filho lá que tem 10 anos, 12 anos, tô dando um exemplo. Nesse caso, ele vai responder aí, ó, pelas penas do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, né? Ele cai aqui nessa figura equiparada do parágrafo primeiro aqui, ó. Aqui, ó, da figura parada do parágrafo primeiro aqui, ó. Do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele vai cair nessa figura equiparada e vai pegar uma pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Só que aqui ele faz isso, aqui é doloso. Aqui ele faz isso dolosamente, ele entrega, fornece. Aqui não, ó. Aqui na omissão de cautela é culposo. Aqui ele não entregou para a criança. Ele não entregou para a criança, para o adolescente, tal, dolosamente. Foi culposamente. Ele deixou lá, em cima da mesa, esqueceu aquela coisa, a criança foi lá e pegou a arma. Tá entendendo? Aí ele vai responder pelo crime de omissão de cautela. E detalhe, aqui só fala arma, hein? Toma cuidado, ó. Olha o que fala aqui, ó. Vamos lá para a tela. Aqui só fala arma, ó. Se apodere de arma. Aqui não fala acessório ou munição, beleza? Aqui não fala acessório ou munição. Então, para responder pelo crime de omissão de cautela, só responde por esse crime de omissão de cautela se a criança apoderou de arma. A arma de fogo, claro, né? A arma de fogo. Se foi acessório ou munição, se ele esqueceu acessório ou munição daquela arma lá no sofá, por exemplo, a criança apoderou, não responde pelo crime de omissão de cautela. Para ser omissão de cautela, tem que ser arma de fogo, beleza? Show? Vamos lá. Olha só, agora nós temos uma figura aqui, ó, equiparada, ó. Olha só, nas mesmas penas, incorre quem? O proprietário ou diretor responsável da empresa de segurança e transporte de valores. Então, olha só, o proprietário ou diretor responsável da empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar a ocorrência policial. Então, faz o quê, ó? Deixa, ó, presta atenção, deixa de registrar a ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal o quê, professor? A perda, o furto, o roubo ou outras formas de extravio de arma de fogo, só que aqui é arma de fogo, acessório ou munição, que estejam sob a sua guarda nas primeiras 24 horas depois do ocorrido do fato, beleza? Então toma cuidado porque esse crime aqui não é culposo. Esse aqui não é culposo. Perceba que esse crime é doloso. O único crime culposo aqui é o crime de omissão de cautela do artigo 13. Esse aqui é culposo. Esse aqui não. Esse aqui, vamos imaginar que o diretor lá da empresa de segurança e transporte, vamos imaginar que uma arma é furtada, uma arma é roubada, ela é furtada, ela é some, ela é extraviada. Nesse caso, o que ele tem que fazer? Ele tem que, nesse caso, a lei é clara aqui, ó, a lei é clara, ó. Ele tem que registrar a ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal. Ele tem que fazer isso de quê, professor? Em quanto tempo? Nas primeiras, ó, 24 horas. Então, nas primeiras 24 horas, ele tem que registrar essa ocorrência ali e comunicar. Ele tem que comunicar à Polícia Federal. Ele tem que comunicar que houve a perda, o extravio, sumiu, furtou, alguém roubou aquela arma. Aqui não é só arma, munição ou furto, beleza? Arma, munição ou acessório, né? Houve o furto, o roubo, a perda, o extravio daquela arma, munição ou acessório. Se ele não fizer isso nas primeiras 24 horas, ele vai responder, né, por essa figura aí do parágrafo único do artigo 13, né? Do parágrafo único, beleza? Show? Vamos lá. Que aí vai pegar as mesmas penas, né? Mesma pena, de redenção de 1 a 2 anos e multa. Vamos lá, agora vamos entrar no crime de porte. Crime de porte. Deixa eu colocar aqui, peraí. Crime de porte, ó, agora é porte, não é posse mais. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Olha a quantidade de verbos que tem o crime de porte. Olha a quantidade de verbos, né? Olha só. Artigo 14 fala o seguinte, ó. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar. Aí o que? Fala, ó, arma de fogo, acessório ou munição, de uso o quê? De uso permitido, sem autorização, de acordo com determinação legal ou regulamentar. Pessoal, aqui nós temos uma pena, né? Nós temos uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Uma pena mais grave que a posse, né? A posse é de 1 a 3, ó. Vamos lá, ó. A posse, ó, detenção. A posse é detenção de 1 a 3 anos e multa, né? 1 a 3 anos e multa, né?
O crime de omissão de cautela aqui é uma infração de menor potencial, né? A pena não passa de 2 anos, né? Infração de menor potencial ofensivo. E aqui nós temos uma pena, não é de detenção mais, ó. Aqui é detenção, aqui é detenção. A posse é detenção, omissão de cautela é detenção, aqui já é reclusão. O porte já é reclusão de 2 a 4 anos e multa, beleza? Olha só. Aqui nós temos um tipo misto o quê? Aqui nós temos um tipo misto alternativo. Então, se o sujeito ali adquiriu, sujeito ali, por exemplo, tem depósito, depois ele empresta, se ele pratica aquelas várias condutas em relação àquela mesma arma, por exemplo, né, as mesmas armas, ele praticou um único crime, o quê? De porte, beleza? Um único crime de porte. Aqui nós temos um tipo misto alternativo, beleza? Qual que é a diferença da posse do porte? O porte, pessoal, vai o quê? Vai ser fora. O porte, então, na posse, o sujeito ele tem a posse. Ele tem a posse na casa dele ou lá na empresa, que ele é proprietário, ele é dono da empresa. Aí é posse. Agora, qualquer fora dessas situações, o sujeito foi encontrado com a arma dentro do carro, fora de casa, né? Ele emprestou para alguém, ele adquiriu para alguém, ele empregou para alguém, ele transportou aquela arma. Enfim, qualquer situação, então, que envolva essas condutas aí do artigo 14, ele vai cair no porte. Só que toma cuidado, por quê? Olha o que fala aqui no parágrafo único. Ó, fala o seguinte, ó. O crime previsto nesse artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Tá errado. Pessoal, isso aqui já foi declarado inconstitucional, viu? Toma cuidado, viu? Inconstitucional. Esse crime não é inafiançável. O STF já declarou. Esse crime é um crime afiançável, beleza? Cabe fiança, ok? Não é inafiançável. Isso já foi declarado inconstitucional. Tá na lei, mas é inconstitucional, não produz efeitos. Não produz efeitos jurídicos. Tá na lei, mas não produz efeitos jurídicos. É afiançável. Esse crime cabe fiança, beleza? Show? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos agora para o crime do artigo 15, né? Crime do artigo 15, que é o crime de disparo. Disparo de arma de fogo. Vamos lá, ó. O artigo 15 fala o seguinte, ó. Disparar arma de fogo ou acionar, disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado. Isso aqui é muito importante, ó. Em lugar habitado ou em suas adjacências, ou em via pública, ó, em via pública, ou em direção a ela, no caso, em direção à via pública. Desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, né? Aqui, pessoal, nós temos uma pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa, né? Perceba que aqui fala que o crime previsto nesse artigo também é inafiançável, inconstitucional, viu, pessoal? Inconstitucional. O crime nesse é afiançável, viu? Afiançável da mesma forma, ok? Cabe fiança. Professor, toma cuidado, viu? Toma cuidado porque a lei fala aqui, ó. Perceba, a lei aqui, ó. Deixa eu colocar aqui na tela. A lei aqui é clara, ó. Ela fala que, para ser esse crime de disparo de arma de fogo, primeiro, o sujeito tem que disparar arma de fogo ou acionar munição em local habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o sujeito dispara a arma de fogo, o sujeito dispara a arma de fogo em local ermo e desabitado, não é, aí será fato atípico, viu? Aí presta atenção, se o sujeito vai até no meio do mato, lá, um local ermo, desabitado, local ermo, distante ali, desabitado, e ele dispara, por exemplo, aquela arma de fogo, fato atípico, ok? Fato atípico, por quê? Porque nesse caso, ele não fez isso ali em lugar habitado, em sua adjacência, ou em local público, via pública, ou em direção a ela, beleza? Show? Então, fato atípico. Professor, e quando o disparo, professor? E se esse disparo for um disparo acidental, por exemplo? Se for um disparo acidental? Pessoal, esse crime é um crime doloso. Disparar ou acionar munição em lugar... Perceba, é um crime doloso. Se a pessoa acaba disparando culposamente, acidentalmente, pessoal, o fato é atípico. Lembra, o único crime culposo do Estatuto do Desarmamento é qual crime, pessoal? Aqui, ó, é o crime de omissão de cautela. É o único crime culposo dessa lei. O único. Então, perceba, o crime de disparo de arma de fogo é um crime o quê? Os demais crimes são crimes dolosos, é um crime doloso. Se é um crime doloso, pessoal, e a pessoa ali, ela dispara um disparo acidental, ela acaba disparando acidentalmente, culposamente, pessoal, o fato é atípico, né? É claro que se ela dispara e acaba acertando uma pessoa e machuca, provoca uma lesão, ou até mata, aí pode ser uma lesão culposa ou um homicídio culposo, né? Mas eu tô falando assim, se ela não acerta ninguém, né? Aí o fato é atípico, porque o disparo aqui tem que ser doloso intencionalmente, não pode ser acidental.
tal, beleza? Show? E finalmente, pessoal, aqui nós temos a chamada subsidiária expressa. Por quê? Olha só, subsidiariedade expressa. Vamos lá para a tela, ó. Subsidiariedade expressa. O que é isso, professor? Fala assim, ó. Aqui fala, ó, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime, né? Nós temos a chamada subsidiariedade expressa, porque a lei de forma subsidiária está falando o seguinte, ó, o caboclo, o sujeito só vai responder pelo crime de disparo de arma de fogo se ele estiver disparando essa arma de fogo, se ele não estiver disparando essa arma de fogo para outra finalidade. Porque se ele disparar arma de fogo para praticar outro crime, aí ele não vai responder por essa, porque aí é um meio, né? Então, por exemplo, sujeito no meio da rua, em via pública, viu uma vítima, viu lá o desafeto, meteu bala, pá, atirou, disparou para matar. Ele não vai responder pelo... Ele mata. Ele não vai responder pelo homicídio doloso e o disparo de arma de fogo, porque o disparo foi utilizado para praticar um outro crime. Aí, no caso, obviamente, ele vai responder apenas pelo homicídio doloso, né? Não vai responder pelo crime de disparo de arma de fogo. Beleza? Ficou claro para você? Vamos lá, vamos continuar. Olha só. Vamos entrar agora no crime de porte, né? Vamos lá. Crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, ok? Aqui, então, deixa eu apagar aqui novamente, ó. Aqui é de uso restrito. Olha só, o artigo 16 também é um tipo misto alternativo. Olha a quantidade de verbos. Possuir. Só que a diferença aqui, pessoal, aqui a pena é mais grave. A reclusão de 3 a 6 anos e multa. Por quê? Porque aqui, pessoal, envolve a arma de fogo de uso restrito. Então, vamos lá. O artigo 16 fala o seguinte, ó. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda, ocultar arma de fogo, olha só, deixa eu colocar em outra coisa aqui, ó. Arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito. De uso restrito, sem autorização, desacordo de determinação legal ou regulamentar. Pena de 3 a 6 anos e multa, né? Perceba, a diferença nesse crime aqui é que o sujeito aqui, ele vai ter, não é? Ele vai possuir, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar. Só que aqui diz respeito o quê? A uma arma de fogo, acessório ou munição que não é de uso permitido, é de uso restrito. Então aquela arma de fogo, aquele acessório ou munição diz respeito ali a de uso restrito. E aí, como é de uso restrito, né? É restrito para determinadas pessoas, né? Ali, arma de fogo, por exemplo, que é restrito às Forças Armadas, à polícia, né? Para determinadas pessoas ali específicas, né? Essa arma de fogo, como ela é uma arma de fogo, é uma munição, um acessório de uso restrito, a pena dele vai ser bem mais pesada. Só que aqui, pessoal, aqui nós temos outras situações que ele também vai responder pelas penas do porte ou posse de ilegal de arma de fogo de uso restrito, que está no parágrafo primeiro, aqui, ó. Se cai demais nas provas, olha só. Vamos lá. Que fala o seguinte, ó. Parágrafo primeiro fala o seguinte, ó. Nas mesmas penas incorre quem? Só lembrando, pessoal, a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, ó, esse aqui não é hediondo, viu? Vou colocar aqui, ó. Não é hediondo. O uso proibido que eu vou falar já já. Não é hediondo. Não é hediondo. Se não é hediondo, pessoal, se esse... Ó, o uso restrito não é hediondo, o proibido é. Então, se ele não é hediondo, esse crime aqui cabe anistia, graça, indulto, cabe fiança? Cabe. Cabe porque ele não é crime hediondo. Né? Nem equiparado. Não é hediondo nem equiparado, cabe fiança, anistia, graça e indulto, beleza? O restrito cabe, o proibido não, que já já a gente vai chegar lá. Vamos lá. Então, ó, nas mesmas penas incorre quem? Ó, o sujeito faz o quê? Ele suprime ou altera a marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Perceba que aqui a arma não precisa ser de uso restrito. Pode ser qualquer arma de fogo. Se o sujeito ele suprime, altera a marca, a numeração ou qualquer sinal de identificação daquela arma de fogo ou artefato, ele vai responder pelas penas do crime do arma de fogo, da posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, beleza? E aqui, pessoal, da mesma forma, ó, aqui ele modifica as características daquela arma de fogo de forma a torná-la equivalente a uma arma de fogo de uso proibido ou restrito. Então o sujeito, por exemplo, ele pega uma arma de fogo de uso permitido e ele muda as características dela, deixando ela mais potente. Mais potente para quê? Como para tornar ela uma arma de fogo de uso proibido ou restrito, né? Ou para fins de dificultar o quê? Ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Beleza? Ó, inciso 3. O inciso 3 fala o seguinte, ó. Possuir, detiver, fabricar ou empregar o quê? Artefato explosivo ou incendiário. Então aqui o sujeito ele fabrica, ele emprega, por exemplo, aqui é um artefato explosivo ou
incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. Aqui, nesse caso, como envolve artefato explosivo ou incendiário, ele vai responder também por essa pena aqui, ó, da posse ou porte ilegal de arma de fogo, da mesma pena de uso restrito. Beleza? Ó, o inciso 4, o que ele faz? Ele porta, possui, adquire, transporta, fornece o quê, professor? Olha só, arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação que raspado, suprimido ou adulterado. Da mesma forma, então, se ele, por exemplo, ele porta aquela arma de fogo com numeração, a marca, adulterado, raspado ou qualquer outro sinal de identificação, ele vai cair também aqui, ó, com essa pena de 3 a 6 anos e multa, beleza? Ele vai responder pelas penas do porte de uso restrito. Vamos lá, próximo. Inciso 5º. O inciso 5º eu já tinha trabalhado com vocês, lembra? Ó? Lembra que eu falei para vocês? Ó, o sujeito ele vende, entrega, fornece, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo, ó, aqui, ó, ou explosivo para quem? Criança ou adolescente. Lembra que eu te falei para vocês? Se ele faz isso dolosamente, ele cai nesse crime, né? Agora, se ele esquece culposamente, lembra? Se ele esquece culposamente lá em cima do sofá, em cima da mesa, e a criança se apodera, aí é um crime culposo. Ele responde pelo crime de omissão de cautela, artigo 13. Agora, se ele, por exemplo, entrega, fornece, entrega na mão daquela criança, aí ele responde aqui pelas mesmas penas do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, beleza? Show? E inciso 5º, vamos lá. Inciso 5º, produzir, ó, o sujeito produz, ele recarrega ou ele recicla sem autorização legal ou ele adultera de qualquer forma a munição ou explosivo. Então esse sujeito que produz, recarrega, recicla, adultera a munição ou explosivo, ele também vai responder também aqui, ó, pelas penas, né, do crime de porte ilegal, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Agora, o parágrafo 2º aqui, nós temos uma situação interessante. Por quê? Porque aqui no parágrafo 2º nós já temos o quê? O porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Então, olha só, vamos lá para a tela. Olha só. Fala o seguinte, ó. Se as condutas, olha só, parágrafo 2º. Se as condutas descritas no caput, ó, no caput aqui, ó. No caput, ó, artigo 16, aqui é o caput, ó. E no parágrafo 1º, ou seja, aqui, ó. Então, ó, assim, tudo aqui, ó, tudo aqui que eu falei para vocês, ó. Se as condutas descritas no caput, parágrafo 1º deste artigo envolver arma de fogo de uso proibido. Opa, aqui é arma de fogo de uso proibido. A pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Perceba que o de uso restrito é de 3 a 6 anos. Ó, 3 a 6 anos. Aqui é de 4 a 2 anos. Aqui é bem mais pesado, né? Professor, por quê, professor? Veja só, pessoal, veja só. O que é arma de fogo de uso proibido? Por que fala uso proibido? É aquela arma, pessoal, que é de uso proibido, totalmente. O porte dela é proibido. Professor, ali, me dá um exemplo. Pessoal, vou dar um exemplo para você. Aqueles objetos que se transformam em armas disciplinadas. O sujeito ali tem um artefato, um objeto. Por exemplo, esse aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui é uma canetinha. Tem muita gente que faz isso na prática. Tem muito bandido que faz isso, ó. Ele pega essa caneta aqui, ele faz o quê? Ele cria um mecanismo nela que transforma essa caneta em uma arma de fogo. Perceba, isso aqui é uma arma de fogo de uso proibido. Perceba, ele coloca mecanismo aqui, transforma ela em arma de fogo de uso proibido e isso daqui, pessoal, tem um potencial ibérico. Tem um potencial para matar, para lesionar gravemente pessoas, né? Isso, ele consegue fazer isso o quê? De uma arma de fogo. Isso é um exemplo de arma de fogo de uso proibido, porque o porte dela é totalmente proibido. Aqui, anota aí, aqui é hediondo. O porte ilegal, veja só, o porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é hediondo. Proibido é hediondo. O restrito não, proibido é. Se é hediondo, pessoal, não cabe anistia, não cabe graça, não cabe indulto, não cabe fiança, viu? Esse aqui é inafiançável, não cabe fiança. Por quê? Porque é um crime hediondo, beleza? Show? Vamos lá. Vamos para a tela, vamos continuar aí. Vamos trabalhar outros delitos. Vamos lá. Crime D, comércio ilegal de arma de fogo. Olha só, comércio ilegal de arma de fogo. Fala o seguinte, ó. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio alheio. Olha aqui, ó. Aqui que é o importante, ó. No exercício de atividade comercial ou industrial.
Aí pode ser arma de fogo, acessório ou munição, viu? O comércio pode ser tanto arma como acessório como munição, né? Sem autorização ou em desacordo com denominação legal ou regulamentar. Pessoal, esse também é um crime o quê? Hediondo, beleza? Esse também é um crime hediondo. Veja só, nesse crime aqui, pessoal, qual que é o importante aqui, ó? Esse crime, ele é um crime habitual. Veja só, crime habitual. Por quê, professor? Veja só, ele é um crime próprio e é um crime habitual. Crime próprio porque não pode ser praticado por qualquer pessoa. Esse crime só pode ser praticado por aquela pessoa que pratica essas condutas no exercício de atividade comercial e industrial. Então vamos imaginar que isso aqui, ó, fosse uma arma de fogo. Só um exemplo, fosse uma arma. Isso aqui era uma arma de fogo, ok? Não que eu transformei, não é que a pessoa transformou, isso aqui vamos imaginar que fosse uma arma de fogo mesmo. A pessoa chegou e vendeu essa arma de fogo para alguém, vendeu. Qual crime que ela praticou? Pessoal, se ela vendeu a arma de fogo, pessoal, ali, por exemplo, se ela cedeu, emprestou e vendeu aquela arma de fogo, vai cair no porte, né? Ela vai cair qual lá? No crime de porte, né? Então, agora, se essa pessoa, ela vendeu essa arma, por exemplo, ali, no exercício de atividade comercial industrial, né? Nesse caso, se ela entregou para uma pessoa ali, se ela vendeu, expôs a venda no exercício de atividade comercial industrial, aí ela vai cair o quê? No crime de comércio ilegal de arma de fogo, entendeu? Então aqui tem que envolver exercício. Professor, mas essa atividade comercial industrial tem que ser aquela indústria, aquela empresa registrada, tudo certinho? Não precisa. Olha o que fala o parágrafo primeiro. Vamos lá, ó. Olha o que fala o parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro fala o seguinte, ó. Equipara-se a atividade comercial industrial, olha só, para efeito desse artigo, qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive exercido em residência. Então, pessoal, mesmo que aquele comércio, mesmo que aquela empresa ali, aquele local, seja irregular, seja clandestino, pode ser inclusive dentro da própria residência. Se o sujeito ele pratica uma atividade de prestação de serviços, fabricação ou comércio, mesmo que ela seja irregular ou clandestino, nós equiparamos essa atividade comercial e industrial, é equiparado. Então ali, mesmo que a pessoa está dentro de casa ali, ó, ela dentro de casa mesmo ali, ela vende, expõe à venda para várias pessoas ali, perceba que é um crime habitual. A pessoa não pratica um crime, esse crime, vendi uma vez, não. A pessoa tem uma habitualidade, né? Um crime habitual. A pessoa vai praticando várias vezes aqueles atos, né? De fato, para demonstrar que ela, de forma habitual ali, está praticando o comércio, né? Em razão de estar praticando aquela conduta em atividade comercial ou industrial. Beleza? Show? Vamos lá. Vamos continuar. Ó, o parágrafo segundo fala o seguinte, ó. Incorre na mesma pena, olha só, incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização, ó. Sem autorização, em desacordo com a determinação legal regulamentar, ó, aqui que é importante, ó, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, né? Perceba, pessoal, toma cuidado aqui, ó, toma cuidado. Então, olha só, aquele sujeito, então, se ele vendeu aquela arma, por exemplo, na arma, acessório, munição, por um policial disfarçado e já tinha elementos probatórios que ele já estava praticando o comércio, pessoal, a conduta, ele vai responder pelo comércio. Ué, professor, mas aqui não é flagrante provocado, preparado, não? Não, porque ele já estava praticando o comércio. Ele já estava praticando, né, as condutas, né, de vender ali, de entregar aquela arma de fogo. Né? Ele já estava praticando antes. Então o policial foi ali disfarçado, né, para confirmar se realmente ele estava praticando o comércio. E ele vendeu aquela arma policial ali, pro policial disfarçado. Ele vai cair o quê? Ele vai cair na mesma pena aí, envolvendo o comércio ilegal de arma de fogo, beleza? Inclusive, pessoal, nós sabemos que esse crime aqui, o crime do comércio, é um crime hediondo, beleza? É diferente, por exemplo, se a questão fala que o policial provocou a ele praticar o comércio ilegal, provocou a ele vender aquela arma, né? Vamos imaginar que o sujeito não estava praticando a conduta antes. Aí é flagrante preparado, provocado, deve ser relaxado. Mas, pessoal, a lei é clara, ó. Ele vendeu ou entregou aquela arma a agente policial disfarçado, ó, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Ou seja, ele já estava praticando a conduta criminal pré-existente. Ele já estava praticando, né,
essa conduta. Ou seja, o policial só foi confirmar. Então, nesse caso, como já tinha conduta criminal presente, nesse caso, o fato dele vender ou entregar a arma para esse policial não torna o flagrante nulo. Ele vai ser preso em flagrante e ele vai responder pelas penas de qual crime? Do comércio ilegal de arma de fogo, beleza? Show? Vamos lá, vamos continuar. Pessoal, vamos agora para o tráfico, viu? E agora, pessoal, eu podia até ter dado uma pausa, mas como a gente já está bem no finalzinho aqui dos crimes, né? Eu preferi alongar até o final, mesmo que vai passar um pouco do tempo, porque senão a outra aula ia ficar bem pequenininha. E aí a gente já vai na mesma pegada para terminar aqui até o final, beleza? Vamos lá. Estamos terminando, ó. Tráfico internacional. Ó, pessoal, o tráfico internacional também é crime hediondo, viu? Também é crime hediondo. Então, o que você vai lembrar? Quais são os crimes hediondos da Lei do Estatuto do Desarmamento? Quais são os 3 crimes hediondos? Lembra. O porte, né, ali, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido é hediondo. O comércio ilegal de arma de fogo é hediondo. E o tráfico internacional de arma de fogo também é hediondo. Esses 3 crimes são hediondos, logo, eles são insuscetíveis de anistia, graça, indulto e fiança, beleza? Esses, de fato, não cabem fiança, né? Os demais cabem fiança, né? Quando fala que não cabe é inconstitucional, nos demais cabe. Vamos lá, vamos para a tela. Olha só. O artigo 18 fala o seguinte, ó. Artigo 18. Importar, exportar, ó. Importar. Professor, o que é importar? Pessoal, ó. Importar. Importar é trazer para dentro, né? Trazer para dentro do nosso país. Exportar é levar para fora, né? Exportar aqui, aquela arma, por exemplo, para fora do país, né? Importar, exportar ou favorecer a entrada ou a saída. Então ali, vamos imaginar que tem um funcionário ali, né? Vamos imaginar que tem um policial ali policial rodoviário federal que ele favorece a entrada ou a saída daquela arma de fogo de um amigo dele, por exemplo, enfim. Então, ó, importa, exporta, favorece a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de... Ó, aqui envolve arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização da autoridade competente. Pessoal, aqui nós temos a pena mais grave, né? Nós temos uma pena de reclusão de 8 a 16 anos e multa. Então perceba, pessoal, que no tráfico internacional, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a entrada ou a saída daquela arma, daquele acessório, da munição. E perceba que não importa se a arma de fogo é de uso permitido ou não, não importa. Aqui o sujeito, então, ele vai importar, vai trazer para dentro, vai exportar, vai levar para fora, exportar, ou a pessoa ali, a pessoa vai favorecer a sua entrada ou a sua saída do nosso território nacional sem autorização da autoridade competente. É o tráfico internacional, porque envolve, obviamente, aí países, né? Envolve fronteiras, países distintos, né? Não só o Brasil. Beleza? Show? Agora, aqui também nós temos uma figura aqui que o sujeito vai responder pela mesma pena. Igual lá no comércio, mesma coisa, só tem um detalhe diferente, olha só. Aqui, ó. Parágrafo único fala o seguinte, ó. Incorre na mesma pena, ou seja, de 8 a 16 anos, quem vende ou entrega a arma de fogo, olha só, arma de fogo, acessório ou munição, só que aqui envolve o quê? Ó? A diferença, ó, em operação de importação. Então aqui envolve uma operação de importação. E o resto é a mesma coisa, ó. Ó, praticamente a mesma coisa, né? Sem autorização da autoridade competente, agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Lembra que aqui nessa figura aqui do comércio, aqui não envolve em operação de importação. Aqui não envolve. Né? Aqui o sujeito vai vender ou entregar a arma para esse agente policial disfarçado. E aí ele vai cair no comércio. Aqui não. Aqui ele vai praticar a mesma conduta, agente policial disfarçado, né? Ele vai vender ou entregar, só que aqui vai envolver o quê? Uma operação de importação. O sujeito ali está em operação de importação e o policial vai lá e o sujeito vai lá e vende aquela arma para o policial disfarçado, por exemplo. Aí, nesse caso, ele vai cair nas penas aqui, ó. Nas penas de 8 a 16 anos e multa de reclusão do tráfico internacional, beleza? Vai responder pelas penas aí do tráfico internacional. Show? Olha só, nós trabalhamos todos os crimes. Só mais um detalhe importante, né? Já trabalhamos os crimes. Agora, pessoal, só alguns detalhes assim em relação à questão de causas de aumento, né? Importantes que podem também cair na sua prova. O artigo 19 fala o seguinte, ó. Nos crimes previstos nos artigos 17 e 18, ó. Qual que é o 17 e 18? O 17 e 18 aqui, ó. O comércio e o
tráfico internacional. Então, nesses dois crimes, a pena aumentada da metade, se a arma de fogo, acessório e munição forem de uso proibido ou restrito. Então, lembra, no comércio ilegal de arma de fogo e no tráfico internacional de arma de fogo, presta atenção, se aquela arma de fogo, acessório e munição for de uso proibido ou restrito, a pena dele vai ser aumentada da metade. A pena vai ser bem mais pesada, beleza? E vamos lá, para encerrar, ó, artigo 20. Nos crimes previstos nos artigos 14, 15, vamos lembrar, ó, 14, 15, 16, 17, 18, ó, 14, ou seja, porte, disparo de arma de fogo, uso restrito, comércio ilegal de arma de fogo, né? Comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo, né? Em todos esses crimes aqui, ó, a pena é aumentada, e é claro, pessoal, aqui também envolve o parágrafo 2º, né? Aqui, ó, também o de uso restrito e o de uso proibido que está dentro do artigo 16. Comércio e o tráfico internacional, em todos esses crimes aqui, ó, a pena vai ser aumentada da metade se forem praticados por integrante dos órgãos e empresas referidas lá nos artigos 6º, 7º, 8º desta lei, né? Como, por exemplo, empresas envolvendo ali de segurança, né? Empresas ali que trabalham com armas, né? Por exemplo. Então, integrantes dos órgãos de empresas dos artigos 6º, 7º, 8º dessa lei, ou se o agente, o quê? For reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, se o agente for reincidente específico em crimes dessa natureza, a pena dele vai ser aumentada da metade. Aqui também da mesma forma, beleza? E aí, pessoal, o artigo 21 fala o seguinte, ó. Os crimes previstos nos artigos 16, qual que é o 16? O porte e posse irregular de arma de fogo de uso restrito, né? O restrito, o crime 17. O 16 também envolve ali o uso proibido, né? Parágrafo 2º. O 17, o comércio ilegal de arma de fogo. E o 18, o tráfico internacional, são insuscetíveis de liberdade provisória. Pessoal, isso é inconstitucional, inconstitucional. Olha, professor. Então quer dizer que o crime de tráfico internacional, comércio ilegal de arma de fogo, comércio ilegal, o crime de porte de uso proibido ou de uso restrito, por exemplo, esses crimes cabe liberdade provisória? Cabe, só que, perceba, os que forem hediondos, por exemplo, aí não tem fiança, cabe liberdade sem fiança. Se o juiz entender que ele pode responder o processo de liberdade, não tem fiança. Então, olha só, presta atenção. Se o sujeito, isso daqui é inconstitucional, viu? Cabe liberdade provisória. Então, presta atenção. Se o sujeito praticou o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, o restrito não é hediondo. Então, nele, cabe liberdade provisória com fiança. Tem fiança porque tem fiança, porque não é um crime hediondo. Agora, olha só, o crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, proibido, de uso proibido, o comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional, esses três crimes são crimes hediondos, não cabem fiança. Mas não é porque não cabe fiança que não cabe liberdade provisória. Nesses crimes, cabe liberdade provisória, só que sem fiança. Então, no tráfico internacional, por exemplo, no comércio ilegal, ou no porte de arma de fogo de uso proibido, nesses crimes, se o juiz entender pela não prisão preventiva, entender que o sujeito tem condições de responder o processo de liberdade, ele vai responder, cabe liberdade provisória, só que sem fiança. Ou seja, nesse ponto é até melhor, né? Porque o sujeito vai pra rua e ainda nem paga fiança, beleza? Então lembra disso. Lembra que aqui, ó, que fala que esses crimes do artigo 16, 17, 18 são insuscetíveis de liberdade provisória, isso foi declarado como inconstitucional. Então, todos os crimes aqui, pessoal, cabem liberdade provisória, beleza? Show? Só um detalhe importante, viu? Toma cuidado. Porque, olha só, lá no artigo, se você abrir lá no artigo 32 dessa lei, você vai ver que, presta atenção, os possuidores e os proprietários da arma de fogo, pessoal, eles podem ter o quê? Ó, a extinção da punibilidade. Quando, professor? Quando eles fizeram o quê? Quando eles, pessoal, entregarem espontaneamente, pessoal, ali, pessoal, para a autoridade, ok? Então, vamos imaginar que o sujeito tem, sei lá, o cara tem uma arma lá na casa dele, uma arma antiga, sem, ele não tem autorização. O cara tem uma arma lá na casa dele, ele liga para a polícia e fala assim, ó, eu vou entregar essa minha arma. Espontaneamente fala, ó, polícia, toma aqui a arma, tudo. Se ele entrega essa arma espontaneamente, pessoal, está extinta a sua punibilidade, beleza? Está extinto. Então o sujeito tem a posse de uma arma lá na casa dele, por exemplo, tá lá há muito tempo, uma arma velha, a arma do avô dele, e ele tá lá na casa dele ainda, tá na casa dele, né, por exemplo, sei lá. E o sujeito tem aquela arma lá na casa dele. Ele fala assim, rapaz,
eu vou entregar essa arma pra polícia, vou ficar com essa arma não. Ele já tem essa arma já faz muito tempo, né? Já lá na casa dele, deixa lá na casa dele. Aquela arma, a arma de fogo. Falar, quer saber? Eu já tenho essa arma há muito tempo na minha casa, eu vou ligar pra polícia. O cara liga pra polícia e fala, ó, eu tenho uma arma de fogo aqui, eu quero entregar espontaneamente, né? Ou seja, nesse caso, com base no artigo 32, ele não vai responder lá pelo crime, viu? Por quê? Porque nesse caso, ele entregou a arma espontaneamente. É diferente, por exemplo, vamos analisar, sei lá, a polícia foi fazer uma busca e apreensão na casa dele. Aí a polícia entrou na casa dele e foi lá, pegou a arma, ó, polícia, ó, eu tenho uma arma aqui, ó, espontaneamente. Não, aí vai cair, meu amigo. Aí vai responder pelo crime. Nesse caso, ele tem que ser algo espontâneo, é algo assim. A polícia foi fazer uma busca e apreensão, o cara aproveitou, viu que a polícia estava entrando na casa dele fazer busca e apreensão, pegou a arma e entregou. Não. Pessoa, nesse caso aí, não. Nesse caso, a pessoa tem que ser espontaneamente. A pessoa liga pra polícia, ó, polícia, tô com uma arma de fogo aqui, né, na minha casa, tudo é irregular, né, não tem autorização, aquela coisa, mas eu vou entregar espontaneamente porque eu não quero mais essa arma. Nesse caso, ele não vai responder, está extinta a sua punidade. O objetivo da lei é justamente fazer com que aquelas pessoas que têm, né, ali armas, por exemplo, a pessoa tem arma lá na casa dela, e de forma irregular, né, a pessoa possa, ela se estimulada a entregar a arma para que ela não possa responder, para que ela tenha a sua extinção da punidade. Beleza? Ficou claro para você? Então, olha só, nós finalizamos agora, né, os crimes aí envolvendo o Estatuto de Desarmamento, e no próximo bloco vamos trabalhar questões referentes aí aos crimes previstos nessa lei. Eu já te espero no próximo bloco. Valeu, tamo junto.